Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão lindo. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus, sendo derramada sobre as nossas vidas. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que nessa hora, Senhor Deus, o Senhor possa falar conosco cada vez mais. E o Senhor possa continuar usando do Teu Filho como o Senhor já tem feito. E que de forma poderosa, Senhor Deus, possamos receber a porção da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Tiago, por favor. Quero que você receba com uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Tiago, amém? Tiago é um amigo que Deus nos deu de um tempo para cá. Viajamos juntos, ele, o pastor, ano passado. Tiago esteve conosco. Nós estivemos juntos naquela viagem para conhecer grandes igrejas nos Estados Unidos. Foi um tempo muito bom. E desde então Deus tem feito uma amizade linda. E ele veio visitar a gente. Ele vai apresentar a esposa, a família, eu vou deixar, mas estou muito feliz de receber aqui. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Fique em casa. Amém. Bom dia! Que privilégio, que alegria estar com vocês hoje para celebrarmos o Senhor. Obrigado, pastor Júnior, pastora Kézia, obrigado por essa amizade, por aquilo que Deus tem feito, algo poderoso, algo tão bom. Essa viagem aprendemos muito, passamos muito frio juntos, né, pastor? Muito frio. Eles dizem, olha, vocês que são lá do sul, estão mais acostumados com o frio. Não tem quem se acostuma com aquele frio lá, não, gente. Um frio de -5, -6, mas a gente estava por lá, foi um tempo maravilhoso. E aquilo que fica desse tempo realmente são as amizades, a troca de experiência e o perceber que o Senhor Deus está fazendo algo poderoso em todos os lugares da nossa nação. Eu acredito que vocês, pastores, podem concordar comigo que ao viajarmos por todas aquelas igrejas lá dos Estados Unidos, uma coisa que borbulhou no nosso coração foi a alegria de ver o que Deus está fazendo no Brasil. É algo poderoso que Deus está fazendo no Brasil. Deus está fazendo em todas as regiões, Deus está derramando, Deus está produzindo frutos, Deus está abençoando os seus filhos. Isso é algo maravilhoso, maravilhoso. A alegria está com vocês, gente. Estou aqui com a minha esposa, a Dainha, ela está aqui, tem lá uma foto da minha família, as nossas três meninas, a Sofia de 12 anos, a Cecília de 6 anos, a Melissa de 4 anos. Deus tem feito uma obra nas nossas vidas. Sou pastor já há 12 anos lá em Marechal Cândido Rondon, Paraná. Quantos já ouviram falar de Marechal Cândido Rondon, Paraná? Olha, já ouviu? Olha só, meu Deus, eu achei que era uma cidade mundialmente desconhecida. E realmente é isso, é uma pequena cidade do interior do Paraná, mas eu aprendi com o pastor Carlito, que é do interior, que fluirão rios de água viva, e Deus está fazendo algo também lá no interior do Paraná, uma cidade de cultura germânica muito forte, uma cidade extremamente tradicional, e Deus tem chacoalhado estruturas de religiosidade naquele lugar. Deus tem feito algo poderoso, e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem movido muito meu coração, que tem nos movido muito nesses últimos tempos. Provérbios 23, 7, a versão Almeida. Eu esqueci onde eu coloquei aquele passador que vocês me deram, meus amigos. Está aqui, achei. Tecnologia, é só eu passar aqui? Legal. Opa. Para cá. Beleza. Legal. Então pode colocar lá o texto para nós. Provérbios 23, 7, na versão Almeida, diz assim: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Quero salientar esse texto, depois nós vamos ver uma parte do Evangelho que nós vamos colaborar com isso. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar a respeito de quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Jesus. É assim ou não é? Aquele que está em Jesus é uma nova criatura, não é verdade? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, tudo é transformado, tudo é mudado. Esse texto nos mostra uma verdade fundamentada de muitas maneiras na Bíblia, de que nós sempre vamos caminhar na direção dos nossos pensamentos mais fortes.
aquilo que nós acreditamos a nosso respeito, a respeito do outro, a respeito de Deus, vai traçar para nós um caminho para que nós possamos trilhar, para que a gente possa construir a nossa vida e a nossa existência. E basicamente a frase que deve mover o nosso coração deve ser: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sei se aqui na região de Brasília os pastores fazem isso também, mas fala pro irmão que está do teu lado aí: eu sou quem Deus diz que eu sou. Fala assim para ele. Agora fala: você é quem Deus diz que você é. Nós somos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Nós não somos aquilo que dizem a nosso respeito. Nós não somos frutos do meio ou da construção ou daquilo que aconteceu com a gente. Nós somos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Por isso que quando existe distorção da nossa identidade, quando existe distorção da nossa percepção a respeito de nós, a respeito de Deus, a respeito do próximo, nós vamos caminhar muito aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem uma verdade. O nome da nossa igreja lá é Verdade Igreja, Igreja Evangélica, a verdade que liberta. Jesus é a verdade que nos libertou. Mas sempre é preciso proclamar uma verdade para que as mentiras do inimigo sejam destruídas. Muitas pessoas têm construído a sua identidade em cima de mentiras. Muitas pessoas têm construído a sua percepção, a sua vida, inclusive o seu cristianismo em cima de percepções falsas a respeito de si mesmo, principalmente. E isso é derramado para a família, isso é derramado para os outros, isso afeta o ambiente de trabalho, isso afeta a maneira como eu enxergo, a minha cosmovisão é afetada pela minha identidade ou falta dela. Existem algumas distorções claras de identidade. Antes da gente entrar em um texto em que veremos na vida de Jesus isso sendo ilustrado, existem algumas distorções de identidade perigosas. Veja só. Vamos lá. Não está me obedecendo aqui, tá? Eu vou seguir, meus irmãos, vou seguir o fluxo aqui. Se vocês acharem lá, vocês colocam para mim, ok? Primeira distorção de identidade: eu sou o que eu faço. É uma distorção de identidade. Eu não sei vocês, o meu avô com muito bom coração, ele dizia assim: você precisa estudar para quê? O que falavam para vocês? Para ser alguém na vida. Você precisa fazer o quê? Você precisa estudar, precisa fazer uma faculdade para ser alguém na vida. É muito bom estudar, é maravilhoso. O povo de Deus deve ocupar lugares, deve estudar, deve produzir, Uau, é isso. Mas eu não sou o que eu faço. Nós não vamos estudar para ser alguém na vida, nós vamos estudar porque nós somos alguém. Porque nós somos filhos. Nós vamos nos posicionar como filhos. Essa é uma mentira que tem feito a cabeça de muitas pessoas. Você é o que você faz, você é a sua profissão. Sabe, tem gente que está na mesma profissão há tantos anos que confunde um pouco a sua identidade com a sua profissão. Eu, com muita alegria, com muita disposição e respondendo ao chamado do Senhor, eu sou um pastor. Mas antes de ser um pastor, eu sou um filho de Deus, amado pelo Senhor. Ele me comprou, Ele me redimiu, Ele me resgatou. Eu sou dele e para sempre você. Então aquilo que eu faço vai ser um reflexo daquilo que eu sou. Aquilo que eu faço vai ser um transbordar daquilo que Deus tem feito, daquilo que em Cristo eu sou. Sabe, você é chamado ser humano e não fazer humano. Você é chamado um ser humano. Você não é o que você faz. Você não é a sua performance. Você não é o sucesso, você não é o fracasso. Você é filho de Deus. Se posicione como um filho e vamos viver a partir dessa verdade. Existe uma outra mentira perigosa. Olha só, a resposta a isso: eu sou o que Deus diz que eu sou. Estou subindo em vez de descer, meus irmãos, olha só. Outra mentira aqui: eu sou o que eu tenho. Uma mentira ganhando muita força nos dias de hoje. A gente vai para as redes sociais, a gente vê só aquilo que é bonito, aquilo que é instagramável, aquilo que fica bonito no close, na foto. As pessoas estão fazendo uma leitura de si mesmas a partir da comparação com os outros, e a comparação sempre vai matar o contentamento.
nós não somos o que nós temos, as pessoas não são o que elas têm. As pessoas costumam dar identidade aos outros com base naquilo que as pessoas têm. Então, se alguém tem, essa pessoa é. Mas, na verdade, nós somos, e porque nós somos, nós podemos ter. A gente precisa inverter a ordem, porque Jesus veio inverter a ordem. Ele veio firmar a nossa identidade nele, no Pai. Nós estamos no Pai. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós somos identificados com Cristo na sua morte. E a vida que vivemos agora, não é o tema do ano, a vida que nós vivemos agora, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para aquele que nos salvou, que nos comprou. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Estamos crucificados com Cristo. Nós nos identificamos com Cristo na sua ressurreição. Se Ele ressuscitou, nós vamos viver. Nós somos identificados com Cristo porque Ele está assentado à direita do Pai. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos nele e Ele está no Pai. E aquele que está em Cristo pode viver a partir dessa verdade de ser uma nova criatura. Outra mentira: eu sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que aconteceu comigo. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você não é uma vítima do seu passado. Você pode ter sido vitimizado por situações. Todos nós, de certa forma, fomos. Alguns de uma maneira tão trágica, outros de uma maneira que, humanamente falando, se fala, olha, foi muito mais sutil, mas de qualquer forma o inimigo se aproveita daquilo que aconteceu com a gente para construir uma falsa identidade. Você não é o que aconteceu com você. Você não é aquele acidente. Você não é aquele acidente. Você não é aquele trauma. Você não é aquele abuso. Você é o que Deus diz a seu respeito. Se nós construímos uma imagem de vítima, nós vamos caminhar como vítimas. E o Senhor não nos chama para caminhar como vítimas. O Senhor nos chama para caminhar como filhos. Nós somos alvo do seu amor. Somos lavados, somos remidos, somos curados. O que aconteceu contigo pode te afetar. É preciso cura, é preciso restauração. Eu sei que vocês têm ferramentas fantásticas para isso, e a principal delas é aquela que todos nós carregamos, o Espírito Santo de Deus em nós, que está aqui para nos curar, para nos libertar, para mudar nossa identidade, para transformar de dentro para fora o nosso coração. Sabe, aquilo que aconteceu contigo pode te afetar, mas não precisa te definir. Você não é definido por aquilo que aconteceu contigo. Você não é definido pelos seus erros do passado, ou pelos traumas, ou pelas situações que aconteceram contigo. Outra situação, outra mentira que tem afetado os nossos dias: eu sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que os outros dizem que eu sou. Abel aconteceu comigo. Pode parecer tão simples, mas quero justamente compartilhar isso contigo para que você perceba como o inimigo é sutil em tentar distorcer a nossa identidade. Quando eu tinha 2 para 3 anos de idade, os meus pais se converteram. Eles se converteram sendo católicos romanos. Deus começou a fazer algo poderoso, uma sede muito grande de Deus. Algumas mulheres, minha mãe, minha tia, minha avó, algumas pessoas começaram a se reunir para ler a Bíblia. Deus começou a fazer algo poderoso. Uma pequena cidade do interior do Paraná chamada Matelândia. Hoje tem 18 mil habitantes, na época tinha muito menos que isso. Uma pequena cidade, eu chamo lá do Velho Oeste do Paraná. E começou a acontecer algo poderoso naquele lugar. Aquelas mulheres começaram a buscar o Senhor e se converteram a Jesus. Logo viram que Deus estava fazendo algo diferente. Um povo saiu daquele lugar. Pessoas começaram a se achegar para estudar a palavra. Começou ali um foco de avivamento. Uma igreja começou a surgir naqueles dias de uma maneira poderosa. Deus fez algo. Então eu cresci em um ambiente em que o poder de Deus era muito claro, milagres aconteciam de uma maneira muito forte, a palavra de Deus era pregada com veemência, havia uma grande perseguição na cidade. Eu lembro de momentos em que eu estava caminhando com a minha mãe, e algumas pessoas, eles diziam que nós éramos do grupo, e aquele grupo, eles falavam que tinha algo que contagiava, como se fosse uma doença. Eu lembro de uma situação, eu passando com a minha mãe na rua, de mão dada com ela, e uma pessoa, inclusive era um familiar distante, mas passou, viu a gente caminhando, e cuspiu no chão, fez sinal da cruz e atravessou a rua. Isso marcava muito forte o que acontecia. As pessoas deixavam de comprar nos comércios do pessoal que era deste grupo. Mas Deus foi bom com a gente.
Hoje esse grupo se tornou 25 igrejas espalhadas pelo sul do Brasil. Deus tem feito algo poderoso, Deus tem caminhado, Deus tem mudado histórias de pessoas, é algo poderoso. Eu cresci nesse ambiente poderoso, nesse ambiente em que Deus estava movendo tantas coisas. Quando eu tinha 9 anos de idade, na escola, eu tinha vários motivos para sofrer bullying. Eu era gordinho, eu era bem nerd, enfim, mas nada disso era motivo. Agora, por eu ser cristão, por eu ser deste grupo, eu era muito rejeitado. E neste ambiente, em um certo momento, eu pedi para a professora, eu preciso ir no banheiro. A professora não deixou. E eu pedi de novo, professora, eu preciso ir no banheiro. E ela não deixou. Professora, eu preciso muito ir no banheiro. A professora não deixou. E eu voltei, sentei no meu lugar, 9 anos de idade, o que aconteceu? Eu fiz xixi nas calças, no meio da sala, todo mundo já começou a olhar para mim, e deu risada, e mexeu, e foi um negócio assim, eu nem lembro direito o que aconteceu, acho que teve um bloqueio na minha mente naquele momento. Ok, passaram-se alguns dias, eu já tinha voltado para a escola, e eu estava à frente da igreja, né, com alguns amigos ao final do culto, e de repente passa alguns meninos um pouco mais velhos, seus 12, 13 anos, jogavam bola, tocavam violão, eram aqueles populares, né, da escola, e eu queria ser parecido com eles. E um deles era alguém próximo, inclusive a minha família, e no meio de todos os meus amigos, ele chegou, ele olhou, ele me puxou no meio da turma assim e falou: Tiago, os assuntos correm, essa cidade é pequena, a escola, as pessoas ficam sabendo, e eu me fiz de desentendido. Por que você está falando? Ele virou para mim e ele falou assim: você é um desorgulho para a humanidade, você é uma vergonha, olha o que você fez. E na hora eu fingi ser forte. Gente, aquela palavra que os outros disseram ao meu respeito, que a minha percepção aos 9 anos de idade, do que estavam falando ao meu respeito, começou a gerar uma distorção da minha identidade. Aquilo feriu profundamente o meu coração. Eu era uma criança expressiva, uma criança alegre, uma criança que se comunicava. O meu avô, meu pai diziam: olha, ele vai ser advogado, vai ser jornalista, vai ser alguma coisa, porque não para de falar. Eu tinha muita facilidade de reter as informações e de transferir informações para as pessoas. Mas a partir daquele momento, aquela mentira começou a martelar na minha mente: você é uma vergonha, você é uma vergonha, você é uma vergonha, você é uma vergonha, você é um desorgulho para a humanidade. E aquilo começou muito forte, mexer com a minha estrutura. Eu, de uma criança alegre, se tornei um pré-adolescente, um adolescente apático, que não gostava de sair de casa, que tinha dificuldade de fazer amigos, que não se importava com praticamente nada, que só ficava fechado comigo mesmo, no meu ambiente, pensando que eu era uma vergonha. Então eu estudava, mas eu tinha aquela sina: eu sou uma vergonha. Eu ia me relacionar com os meus amigos: eu sou uma vergonha. E quando a gente pensa que é uma vergonha, a gente começa a ter vergonha e caminhar nessa direção, porque a gente sempre vai seguir na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Na minha adolescência, em um dos retiros, em um dos momentos em que a palavra de Deus é regada com aquele poder maravilhoso do Espírito Santo, a minha identidade começou a ser restaurada. Eu não sou uma vergonha. O texto usado para isso foi aquele texto como um obreiro que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E Deus começou a falar: você não tem do que se envergonhar. Encha-se da minha palavra, transfira a minha palavra, viva essa verdade, viva a partir disso. Você não tem do que se envergonhar. Eu não sou uma vergonha, eu sou aquilo que Deus diz. Eu sou filho amado, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, sabe? Talvez você diga: mas isso não é nada, você pode ter passado por coisas muito mais terríveis. Eu quero dizer para você que de coisas terríveis a coisas simples, há palavras que alguém diz para você. O inimigo pode estar tentando até hoje usar isso para distorcer a sua identidade, mas nós não somos daqueles que param no tempo e aceitam as mentiras do inimigo. Nós somos daqueles que combatem a mentira com a verdade
de Deus, com a verdade do Senhor. Sabe, você é aquilo que Ele diz que você é. Ele diz que você é filho, que você é nova criação, que você é mais do que vencedor, que você está sentado com Ele nas regiões celestiais, que existe poder e autoridade que foi derramado, porque Ele disse: eu entrego o poder para vocês, para que vocês vão e vocês pisem sobre serpentes e escorpiões, nada lhes fará dano. O inimigo não pode resistir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós vamos firmando a nossa identidade naquilo que Jesus diz ao nosso respeito. Mas sabe que Jesus viveu também tentações na área da sua identidade. Ele era filho de Deus, acostumado com a riqueza, a grandeza, o poder, a majestade do Senhor. Mas ele se esvaziou, ele veio até aqui, esteve com a gente, viveu como nós seres humanos, caminhando, lidando com seus pensamentos, com seus sentimentos, lidando com as tentações lá fora, lidando com as pessoas ao seu redor. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que uma pomba desceu do céu, o Espírito Santo, e uma voz falou algo para Jesus. Você lembra que a voz falou para Jesus? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. No momento do batismo de Jesus, Deus veio firmar a identidade dele, vai dizer: esse aqui é meu filho amado. Tem muita gente que vai dizer muita coisa sobre ele. Eles vão inventar um monte de história sobre ele, vai acontecer um monte de coisa, vai acontecer um monte de situações, de tentações, de perseguições, mas essa é a verdade a respeito do meu filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você percebe que Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha curado cegos, enfermos, as coisas não tinham acontecido ao seu redor. Deus não olhou para ele e falou: oh, esse aqui é meu filho, olha como ele transforma água em vinho, olha como ele fala bonito, olha, aquele cego passou barro no olho dele, esse é meu filho. Não, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Antes de Jesus fazer para os outros, a identidade dele foi firmada em Cristo. As pessoas olhavam e diziam: quem é esse cara? Pode sair algo bom lá de Nazaré? O que essa pessoa está falando? Mas a Bíblia diz que ele nos amou, Deus nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, e em Cristo nós temos a nossa identidade firmada. A Bíblia diz que Ele nos amou a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Isso é algo poderoso, isso é algo maravilhoso. Ele não te amou pouco, Ele amou você a ponto de você ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Não são os outros, não são as situações, não é o teu passado que te define. O que te define é a voz de Deus falando a teu respeito. Por meio de Jesus e por meio do Espírito que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nós podemos nos firmar numa verdade espiritual poderosa. Eu sou filho amado do Senhor. Se eu vou fazer algo, se eu vou me mover, se eu vou crescer, se eu vou estudar, se eu vou conquistar, se eu vou realizar, se eu vou evangelizar, se eu vou pregar, se eu vou fazer algo de relevante nessa terra, eu vou fazer em resposta a um chamado que não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu posso com as minhas próprias forças e habilidades, mas é baseado em um amor incondicional do Pai, em uma adoção, em que nós podemos deixar de lado aquele espírito que nos escravizava, para que a gente temesse, e agora nós podemos chamar o nosso Pai de Abba, Pai, de Papai. Ele é nosso Deus, Ele é aquele que nos acolhe. Que na sua vida ocorra um processo de ressignificar as coisas do teu passado, ressignificar as palavras malditas a teu respeito. Que ocorra na sua vida um processo de libertação, um processo de se encher tanto da verdade, que quando a mentira aparecer, ela vai ser facilmente identificada e combatida com uma verdade poderosa. Sempre existe uma verdade de Deus para cada mentira do inimigo. Sempre existe um está escrito para cada mentira que o inimigo tenta trazer. Vamos caminhar para este texto, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus capítulo 4,
versículos de 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, o que ele disse? Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, o quê? Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse, tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Existe uma verdade de Deus, mas para cada verdade de Deus, vai existir uma tentação, vai existir uma tentativa de colocar a sua identidade em xeque, de questionar a sua identidade, de colocar em dúvida aquilo que Deus diz a seu respeito. Deus disse, e o inimigo vem e lança dúvida. Será? Ai, mas se as coisas fossem diferentes, ai, mas se não tivesse acontecido isso comigo, então eu poderia ser diferente. Ai, se eu não tivesse vindo dessa situação e desse lar, as coisas poderiam ser diferentes. Ai, mas com o outro acontece por causa disso, e comigo não por causa daquilo. E a gente começa a entrar em um loop de dúvidas. E a dúvida é uma semente maligna, porque ela mina a nossa fé. Onde existe dúvida, a fé não consegue frutificar. Quais são os frutos da fé? Quais são os frutos do Espírito na nossa vida? A gente não consegue frutificar quando a gente dá lugar para a dúvida. Mas perceba que o inimigo veio questionar a identidade de Jesus. Deus tinha falado com ele. Esse é o quê? Meu filho amado. Então ele sai daquele lugar em que Deus firmou sua identidade. Ele é levado, e a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito para o deserto, para que ele possa ser tentado. Muitas vezes Deus vai usar circunstâncias e situações para provar, para aprovar você. O inimigo, ele tenta você para te destruir, Deus prova você para te promover. O objetivo de Deus em provar você é aprovar você. Deus não é aquele professor ruim. Você tinha um professor ruim que tinha gosto de reprovar os seus alunos? Deus não é esse professor. Deus faz prova para nos aprovar, mas o inimigo nos tenta para nos destruir. Você perceba que nesta situação aqui de Jesus, tinha uma missão, ele tinha um chamado, ele tinha uma identidade firmada no Pai, mas as circunstâncias naquele momento eram contrárias àquilo que parecia ser a lógica da sua identidade. Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, que veio aqui como homem, plenamente cheio do Espírito Santo, se movendo na direção que Deus tinha para ele, mas ao seu redor começou a acontecer uma atmosfera de provação, de tentação, de privação. Jesus estava com fome. Jesus estava, quando você fica com fome, talvez por 12 horas, eu não sei você, mas eu já começo a ficar mais nervoso, eu já começo a ficar mais, sair um pouco de mim. Quando a gente fica com fome por 24 horas, a gente já tem que se concentrar, a gente já precisa dizer algo. Jesus estava aqui com fome, Jesus estava aqui em jejum, Jesus estava aqui num momento de batalha espiritual acontecendo, e neste momento o inimigo chega para tentar provar, para tentar Jesus e minar a sua fé e a sua identidade. Muitas vezes a sua identidade vai ser questionada nos momentos de contrariedade, nos momentos de dificuldade. Tem horas que é fácil saber quem a gente é.
Gente, eu entrei aqui e eu percebi uma atmosfera de família de Deus, assim, uma atmosfera de comunhão, uma atmosfera assim do Espírito Santo realmente na vida de cada um se entregando, né? Um louvor que realmente nos conduz para perto do Senhor. A gente pode sentir essa unção e essa presença. Aqui a gente diz, uau, eu sou filho de Deus. Aqui é o lugar de levantar as bandeiras, aqui é o lugar de firmar a identidade, aqui é o lugar de receber aquilo que o Senhor tem, de deixar carimbado no nosso coração essa experiência de ser filho de Deus. Mas amanhã é segunda e depois é terça, e depois é quarta. Você vai para o teu trabalho, você vai para a tua casa, eu não sei você, mas nem sempre na nossa casa o ambiente é para frente, é de fé, de comunhão. Graças a Deus que a gente tem muito mais tempo disso do que sem isso. Mas tem momentos em que a nossa identidade vai ser questionada lá na nossa casa. Tem momentos no trabalho em que a nossa identidade é questionada. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é firmar o nosso coração nas verdades de Deus, para que quando as mentiras apareçam, você esteja tão cheio da verdade, que a mentira seja fácil de identificar. Tem algum bancário aqui? Quem trabalha com banco, casa lotérica? Não tem? Gente, como é que eles fazem para identificar as notas falsas? Eu não sei você, mas às vezes sem querer, alguém me passou alguma situação, eu fui fazer um depósito no banco, chegava lá e falava, olha, essa nota aqui, me desculpa, mas ela é falsa. Eu olhava e falava, é mesmo? Eu não identificava que ela era falsa, mas o bancário passava o dedo ali, via alguma coisa ali e já sabia identificar que aquela nota era falsa. Como é que ele identifica? Ele conhece tanto as verdadeiras que quando a falsa aparece, ele fala, essa aqui não vai me enganar não. Que você se encha tanto da verdade de Deus, que você se encha tanto da palavra, do poder, da vida de Deus, que quando as mentiras aparecerem, você possa facilmente identificar e dizer, essa aqui não me engana não, essa aqui não, aqui não vai passar. Você vai perceber que foi isso que Jesus fez. Eu quero rapidamente caminhar contigo aqui por algumas tentações que o inimigo caminhou, trabalhou, tentou afetar a vida de Jesus com elas. Primeira tentação, a tentação da satisfação. Se você é filho de Deus, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava com fome. Jesus queria se satisfazer naquele momento. Jesus precisava se alimentar. Mas o inimigo chegou e disse assim, olha, se você é filho de Deus, por que você não está satisfeito? Se você é filho de Deus, por que você está com fome? Se você é filho de Deus, por que você está nesse nível de pressão? Se você é filho de Deus, por que as coisas não estão acontecendo diferente? Se você é filho de Deus, então por que você não está com todos os seus desejos satisfeitos? Por que você não tem tudo que você quer? Por que você não está caminhando, como alguém que tem tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer? O inimigo chegou e questionou aquilo que Deus tinha dito. Deus disse, você é filho. O inimigo disse, se você é filho, por que você não está satisfeito? Por que você não manda que essas pedras se transformem em pães? O inimigo distorceu um valor. O inimigo trocou esse valor de lugar. A satisfação é algo importante. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas Ele quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas. Eu sei que vocês tiveram aqui a série Uma Vida Abençoada, 40 dias para uma vida abençoada. O princípio do primeiro, busque o Senhor em primeiro lugar e tudo mais vai ser acrescentado. As coisas têm uma ordem. Busque o Senhor em primeiro lugar e então você vai ser satisfeito. Quando você sabe quem você é, você vai se satisfazer nele. A identidade gera satisfação na sua vida. Saber quem você é gera satisfação. Eu sou filho, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Jesus disse para o inimigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem horas que você precisa, não é de pão, não é de satisfação, não é de mais coisas, não é de mais pessoas,
não é de mais seguidores. O que você precisa mesmo é de uma palavra que sai da boca de Deus, que firme a sua identidade, diga: você é filho, você é amado. Desde antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos em Cristo, para que agora nós praticássemos as boas obras, as quais Ele conquistou direito de nós caminharmos com Ele, e nós podemos andar em uma vida plena, uma vida satisfeita no Senhor. Que a sua satisfação seja estar com o Senhor, e que você sempre levante uma bandeira da verdade de Deus. Apareceu uma mentira, toda palavra que sai da boca de Deus, levante uma bandeira. Qual é a verdade? Você não é amado, você não é querido, você não foi desejado. Deus me desejou, Deus sonhou comigo, Deus me comprou com alto preço, eu sou dele por direito de criação, eu sou dele por direito de redenção, porque ele me redimiu. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Não estou mais debaixo do pecado, mas estou debaixo da graça, e pela graça eu posso prosseguir. O inimigo chegar e disser: você não vai conseguir vencer esse pecado, essa tentação, essa situação, esse lamaçal em que você se enfiou durante sua vida inteira, nós podemos proclamar uma verdade: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu não sou daqueles que desistem e perecem, eu sou daqueles que perseveram e vou ser salvo. Eu estou no Senhor. Sabe, você mais Deus é igual à maioria. Você pode se encontrar cercado por muitas coisas. Você mais Deus é igual à maioria. Tudo que você precisa você encontra nele. A segunda tentação: se você é filho de Deus, então lança-se. Se lança daqui, e os anjos vão pegar você, e os anjos vão acolher. Ele levou ele para um lugar muito alto, um lugar que passava muita gente. O inimigo queria tentar Jesus naquilo que ele foi chamado para fazer. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quer dizer, ele veio brilhar a luz do Senhor, ele veio mostrar o poder de Deus. Ele falou: é chegado, se vocês virem o poder de Deus, então é chegado o reino. Mas o inimigo tentou ele, dizendo: olha, você precisa ser reconhecido, porque ninguém conhece você ainda. Se lança daqui, e os anjos vão te pegar, e todo mundo vai ver. E quando todo mundo vê, então você vai ser reconhecido, então você vai ser aplaudido, então eles vão ver você se manifestando. Se você é filho de Deus, então mostra isso para os outros, para que os outros reconheçam isso e vejam isso. A mentira do inimigo para Jesus e para nós muitas vezes é: se os outros não sabem quem você é, então você não é. Isso é uma mentira. Se os outros não sabem quem você é, então você não é. Ainda que você se encontre sozinho, você não está sozinho. Você tem o Senhor, você tem essa família para pertencer aqui, você tem pessoas que te amam, você tem pessoas ao seu redor. Mas ainda quando você se sentir sozinho, você não precisa de reconhecimento para que a sua identidade seja firmada. Você não precisa que os outros vejam, você precisa, diante de Deus, ser aquilo que Ele chamou você para ser. A sua identidade não depende daquilo que os outros pensam, ela depende daquilo que Deus pensa a seu respeito. Sabe, talvez Deus tenha algo poderoso para você. Talvez Deus tenha lugares para você em que você vai ser reconhecido, aplaudido, famoso, não sei, talvez seja isso. E se Deus tiver isso para você, vai e brilhe, meu irmão. Brilhe. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e louvem ao Pai que está no céu. Brilhe, brilhe muito, brilhe forte, brilhe em todos os lugares, mas não esqueça de onde veio a sua energia para brilhar. Não esqueça de onde veio a sua energia, que veio do Senhor. Veio dele, reconheça que tudo vem dele. O mais importante é agradar a Deus. Não tem nada mais importante do que agradar ao Senhor. Eu não vou fingir que eu sou mais do que eu sou. Eu não vou caminhar numa identidade que não é minha. Eu não vou caminhar para agradar os outros. Eu vou caminhar para agradar o Senhor. O Senhor. Tenha uma vida só. Nas redes sociais, fora delas, na sua casa, com os seus filhos. Seja autenticamente um filho de Deus, trabalhado por Ele, cheio do Espírito, capacitado pelo Senhor. Uma terceira tentação e última que eu vou trazer para você aqui: a tentação do orgulho. O inimigo chegou para Jesus
falou assim: está vendo, todas essas coisas aqui, elas me foram dadas. Todas essas coisas me foram dadas, os reinos deste mundo, as riquezas deste mundo me foram dadas. Se você se prostrar e me adorar, então eu vou entregar tudo isso para você. As duas primeiras tentações, o inimigo chegou questionando: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Jesus rebateu com uma verdade poderosa para rebater essas distorções que o inimigo pegou a própria Bíblia para tentar distorcer diante de Jesus. As primeiras delas foram: se você é filho de Deus. A terceira, o inimigo não chegou mais: se você é filho de Deus. É como se ele dissesse assim: tudo bem, você sabe quem você é filho de Deus, tudo bem, você é amado pelo Senhor, tudo bem, tem uma palavra de Deus para você, tudo bem, eu reconheço também quem você é. E o inimigo tentou por um outro lugar. A terceira tentação foi a tentação do orgulho. A tentação do orgulho. Você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. Você pode ter outros caminhos. Você pode adorar outras coisas. Você pode conseguir as coisas do seu jeito. Uma das grandes distorções da identidade é trabalhar nos extremos. Ou alguém como uma vítima, se portando como um coitadinho, sendo que é filho de Deus. E de outro lado, a soberba. A soberba. A soberba. Vocês estão em uma região aqui, representa o centro de poder do nosso país. Primeira vez que eu estou aqui na região, aqui em Brasília, estive lá visitando o Congresso, os três poderes, ver toda aquela magnitude. Isso é algo muito bom, é algo maravilhoso. Uma nação como o Brasil merece uma capital à sua altura, isso é maravilhoso. Mas quando você vê pessoas vindo de diferentes lugares do Brasil, com uma aura de orgulho, de soberba, caminhando cheio de pessoas ao seu redor e querendo, parece que exalando uma independência, uma autossuficiência, isso nos leva a pensar o que nós somos diante do Senhor, ou como nós temos nos portado. Isso tem em todos os lugares. A pessoa, para tentar vencer a sua falsa identidade, os seus problemas de identidade, ela tenta construir ao redor dela uma atmosfera de poder próprio, de brilho próprio, de exaltar as suas próprias características. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Esse foi o pecado do inimigo. O diabo queria pegar Jesus na mesma questão que o pegou, no orgulho, do querer se louvar, do querer se fazer. Você se basta, você não precisa de Deus não. Olha o poder que foi concedido, olha, se alia comigo, olha as coisas que eu tenho para te dar. Eu tenho poder para te dar, eu tenho dinheiro para te dar, eu tenho fama para te dar, eu tenho reconhecimento dessa terra para te dar. E Jesus, diante dessa tentação do inimigo, não teve outra resposta para dar a não ser: aparta-te de mim, Satanás, aparta-te de mim. Eu sou quem Deus diz que eu sou, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. O orgulho não vai me definir. Eu não preciso de autoafirmação para crescer, eu preciso de afirmação do alto. Eu preciso do Senhor, eu preciso ser cheio dEle, eu preciso da sua graça e da sua presença. Sabe, isso não é um convite para que você se esconda, não. Brilhe muito, brilhe forte, seja o melhor pai que você puder ser, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor empregador, o melhor chefe, o melhor que você puder ser. Cresça, brilhe, tenha ideias, faça acontecer para a glória de Deus, mas não esqueça de onde vem a sua energia para brilhar. Vem do Senhor. Firme a sua identidade nele, firme o seu coração no Senhor. É nele, é dele que vem, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. E quando nós firmamos a nossa identidade no Senhor, a gente pensa menos em nós. A gente ama o Senhor, e por amar o Senhor, a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você vai se encher da verdadeira identidade, você vai se amar. Afinal, você é lindo, você é criado por Deus, você é filho de Deus. É maravilhoso, Deus não faz nada feio não. É maravilhoso aquilo que Deus fez. E se não bastasse nos criar, Ele nos salvou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida.
Ele nos atraiu, Ele nos pegou, Ele nos tirou de um lamaçal do pecado e nos posicionou agora como filho de Deus, filho do rei. Filho do rei é o quê? É príncipe. Tem algum príncipe, alguma princesa de Jesus perto de você aí? Olha para alguém aí. É você, meu irmão, somos nós, filhos de Deus, lavados, remidos, posicionados, não mais agora vivendo escravizados pelas mentiras, mas cheios do poder de Deus. Jesus venceu, então eu também posso vencer. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria com a gente. Vai, viva, vença, brilhe, cresça, apareça, resplandeça a glória do Senhor. Mas tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Coloque-se de pé, quero orar contigo. Existe um posicionamento que nós precisamos ter diante do Senhor e diante dos inimigos, diante das situações. Se você puder fechar os seus olhos, quero convidar você a olhar para aquilo que o Senhor está dizendo ao seu respeito. Sabe, talvez exista uma diferença, uma discrepância entre aquilo que Deus pensa ao seu respeito e aquilo que você está pensando. Você não vai mais agir de acordo com aquilo que você pensa que você é. Porque talvez aquilo que você pensa que você é tenha sido distorcido por situações. Talvez mentiras tenham entrado no meio do caminho para tirar a tua paz, para tirar você da posição, para que você mesmo sendo filho caminhe como órfão, para que você mesmo sendo filho caminhe como se não fosse. É uma manhã de liberdade, é uma manhã de libertação, é uma manhã em que o Espírito Santo de Deus quer curar o seu coração, quer trazer vida para você. Não fique inerte diante daquilo que o Senhor quer fazer, se posicione. Sabe, talvez algo no seu coração precisa ser curado hoje. Talvez você tenha sido definido por situações do seu passado. Talvez alguém tenha dito algo para você. Assim como disseram que eu era uma vergonha, eu vivi um tempo da minha vida baseado nesta mentira. Até que a verdade veio e desmascarou, porque onde a verdade está, a mentira não pode ficar. Porque a quem o Filho de Deus libertar, esse vai ser verdadeiramente livre. Porque Cristo veio para destruir as obras do diabo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há mais condenação, não há mais mentira, não há mais medo. Talvez você tenha sido definido pelo medo. Eu sou alguém medroso, porque olha, sempre foi assim, eu precisei sempre cuidar, sabe, parece que algo sempre estava tentando contra mim, faltou tanta coisa na minha casa quando eu era criança, que parece que hoje eu vivo numa atmosfera de falta e de escassez, parece que eu não sou amado, parece que eu tenho que correr tanto atrás da minha própria vida, que ninguém vai cuidar de mim, afinal se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Isso é uma mentira. Ele tem cuidado de nós, lance sobre Ele as vossas preocupações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Se posicione nessa identidade de filho. Como filhos somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós já é direito nosso. É a herança de filho. Você não é o medo, você não é aquilo que te vitimizaram a ser. Você não é uma vítima, você é filho. Você não é preocupado, você é livre. Você não é medroso, você é cheio de coragem, apesar do medo que se apresenta. É filho, filho amado. Talvez você esteja lutando contra o pecado em alguma área. E quando você cai, você se sente sujo. Você não é o seu pecado, porque Jesus já te redimiu do seu pecado. Já conquistou o direito de você ser perdoado e ser posicionado como filho. E agora você não precisa mais viver sob a escravidão do pecado, porque a graça te salvou. A mesma graça que te salvou do inferno é a graça que te comissiona a viver uma vida livre nessa terra, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo.
eu fui abandonado. Fui abandonado pelos meus pais, fui abandonado por uma pessoa que me amava muito, que eu amava muito. Fui deixado de lado, fui desprezado, fui desprezada. A Bíblia diz que o Senhor nos adotou. O Senhor nos adotou. Você consegue experimentar um pouquinho do amor de Deus? Parece que o Senhor tem algo para derramar essa manhã aqui, uma atmosfera de amor, de graça, de vida fluindo sobre as nossas vidas. Você é amado pelo Senhor. Só fecha os seus olhos e curte o amor de Deus. Curte a cura dele. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Abraçar essa pessoa, alguém que está perto de você, dá a mão para ela, abraça ela, se posicione como família, vamos declarar que nós somos. Posso me achegar somente pelo sangue. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Quem nós somos?